A lanchonete de Murilo fervilhava com o barulho constante de pratos batendo e o murmúrio denso das conversas de final de noite que preenchiam o ar abafado de Maricá. Ricardo Cardoso estava sentado em frente ao seu filho Nivaldo quando a voz do jovem baixou o tom de maneira quase conspiratória, carregada de uma sensibilidade que Ricardo raramente demonstrava. "Pai, será que ela pode comer aqui conosco na mesa?" perguntou o rapaz, desviando os olhos para um ponto isolado no fundo do estabelecimento. No canto mais escuro, uma mulher chamada Estela Helena sentava-se sozinha com apenas uma única tigela de sopa fumegante à sua frente. Seus olhos carregando um tipo de exaustão silenciosa e profunda que ela não conseguia mais esconder sob a fraca luz amarelada. Ricardo não respondeu de imediato, permitindo que o silêncio se instalasse entre ele e o filho, enquanto processava o pedido em comum. Ele finalmente se levantou, ajeitando o paletó com um movimento mecânico e preciso. O que ele fez a seguir silenciou toda a sala de jantar e fez seu próprio filho olhar para ele de maneira diferente, uma percepção que mudaria o relacionamento deles para sempre. A chuva lá fora tinha diminuído para uma garoa lenta e persistente, quando Ricardo Cardoso estacionou seu carro no pátio de cascalho do lado de fora da lanchonete de Murilo em uma noite de terça-feira. Ele desligou o motor e esperou um momento antes de abrir a porta, agindo da maneira de um homem que precisava daqueles 2 segundos extras para desligar o modo de trabalho e entrar no que quer que viesse a seguir em sua vida pessoal. Nivaldo já estava desatando o cinto de segurança ao seu lado, com 19 anos agora magro e reservado de volta para casa, após o 2º ano da faculdade, e ainda vivendo em seu antigo quarto, porque o aluguel na cidade estava mais alto do que qualquer razão lógica permitia. Eles vinham à lanchonete de Murilo uma vez por semana por quase 6 anos, uma tradição que nasceu da necessidade e da dor. Desde o funeral da esposa de Ricardo, a casa deles havia parado de parecer um lugar onde qualquer um dos dois queria realmente preparar ou comer o jantar de forma solitária. Dentro da lanchonete, o cheiro característico de café coado na hora e cebolas grelhadas na chapa trazia uma sensação de familiaridade quase reconfortante. O reservado perto da janela estava vago, como geralmente acontecia nas noites de semana, e Ricardo deslizou para dentro dele com a facilidade praticada de um cliente regular que conhece cada centímetro daquele couro gasto. Ele pediu o bolo de carne sem sequer olhar para o cardápio, um hábito de anos, e Nivaldo pediu exatamente o mesmo, mantendo a tradição silenciosa de seus encontros semanais. Ricardo administrava uma pequena empresa de consultoria imobiliária comercial a 2 cidades de distância, nada chamativo, mas um negócio estável, construído sobre 12 anos de contratos cuidadosos, e o hábito firme de nunca dever favores a ninguém. Ele equilibrava seu talão de cheques todos os domingos e se recusava terminantemente a deixar um problema sem solução. Após a meia-noite, uma disciplina que o mantinha de pé. As pessoas em seu escritório às vezes o chamavam de justo, reconhecendo sua integridade nas negociações e sua palavra inquebrável. No entanto, elas nunca o chamavam de caloroso, pois Ricardo havia decidido há muito tempo que o calor humano e a clareza nos negócios raramente ocupavam o mesmo espaço com sucesso. Ele acreditava que a objetividade era a melhor forma de proteção contra as incertezas do mundo, uma armadura que ele vestia diariamente. Nivaldo, porém, tinha herdado a suavidade da mãe, uma capacidade de notar as fendas na armadura dos outros que Ricardo muitas vezes ignorava deliberadamente. O rapaz foi o primeiro a notar a mulher no canto observando-a com uma curiosidade empática que Ricardo havia tentado sem sucesso suprimir em favor do pragmatismo. Ela estava sentada na mesa para 2 perto dos fundos, encostada na parede, onde a iluminação era mais precária, e sua postura deixava claro que ela havia escolhido aquele assento exatamente por essa razão de invisibilidade.
Seu cabelo castanho estava preso em um nó que havia se soltado ao longo de um dia que parecia ter sido interminável e exaustivo. Na frente dela, havia apenas uma tigela de sopa e um copo de água da torneira sem nenhum acompanhamento ou luxo. Ela segurava a colher com cuidado como uma pessoa segura algo precioso que deseja fazer durar o máximo de tempo possível. Nivaldo voltou-se para o pai e baixou a voz para um sussurro que mal superava o som da chuva no vidro. Não olhe agora, pai, mas veja a mulher atrás de você 2 mesas para trás, disse ele com o rosto sério. Ricardo esperou cerca de 30 segundos mantendo sua expressão neutra. Então estendeu a mão para o saleiro e deixou seus olhos vagarem além dela, sem se demorar um movimento calculado de quem observa sem ser notado. Ele viu imediatamente o que Nivaldo tinha visto: a magreza da refeição, a maneira como ela mantinha sua bolsa apertada contra o quadril, como alguém que aprendeu a não deixá-la solta em nenhum momento. Havia uma exaustão nela, que era muito mais do que cansaço físico. Era um peso na alma. Ele tinha visto sua falecida esposa usar aquele mesmo olhar nos meses em que tentavam descobrir como pagar pelo tratamento médico sem quebrar financeiramente. Aquela lembrança o atingiu como um golpe físico, mas ele manteve o rosto impassível como uma máscara de pedra. Ela já estava naquela mesa quando entramos no estacionamento, disse Nivaldo, observando o reflexo da mulher no vidro da janela. Eu a observei pela janela enquanto você estacionava. Ela não pediu mais nada desde então, apenas aquela sopa. Ricardo pegou sua água e tomou um gole lento, mantendo a voz nivelada e desprovida de emoção aparente. Ela provavelmente entrou para se proteger da chuva, Nivaldo. É uma noite ruim lá fora, comentou ele, tentando encerrar o assunto. Talvez ela não tenha vindo apenas por causa da chuva, pai. Você sabe que não foi só isso. Insistiu o jovem, desafiando a indiferença calculada do pai. Ricardo não respondeu a isso, apenas virou o garfo uma vez sobre o guardanapo de papel e o colocou de volta no lugar. Uma parte dele queria fazer o que sempre fazia em situações como aquela, que era absolutamente nada permanecendo em sua zona de conforto. Não porque ele não se importasse, mas porque se importar sem pensar nas consequências era como um homem era arrastado para a vida de outras pessoas de maneiras que não conseguia gerenciar. Ele havia construído toda a sua vida adulta sobre o princípio fundamental de que você ajuda os seus e deixa aos estranhos a sua privacidade e dignidade. Essa era a linha divisória que ele nunca cruzava. Era assim que, em sua visão, o mundo funcionava de maneira organizada. A garçonete passou pela mesa da mulher e perguntou se ela queria mais alguma coisa, um gesto rotineiro de serviço. A mulher balançou a cabeça negativamente e deu o tipo de sorriso educado e triste que significava que a resposta já havia sido decidida muito antes de a pergunta ser feita. Ricardo observou a mão da mulher ir brevemente em direção ao bolso lateral de sua bolsa desgastada, para logo em seguida retornar vazia, como se ela tivesse verificado algo cujo resultado já conhecia de cor. Ela voltou à sua sopa de forma ainda mais lenta agora, porque a tigela estava quase terminando e ela claramente não tinha outro lugar para ir naquela noite chuvosa em Maricá. Nivaldo pousou o copo suavemente na mesa, seus olhos fixos nos do pai, com uma intensidade que Ricardo reconheceu. Pai, ela pode comer conosco, repetiu ele. Aquele era o momento que Ricardo estava esperando e temendo ao mesmo tempo, pois sabia que seu filho não estava apenas fazendo um pedido casual. Ele conhecia Nivaldo e sabia que quando ele pedia algo com aquela voz baixa, não era realmente uma pergunta, mas uma medição de caráter. Nivaldo estava observando para ver que tipo de homem seu pai realmente era, quando ninguém importante ou influente estava olhando para dar-lhe crédito. E Ricardo havia passado anos tentando ser um homem de princípios para não falhar naquele teste silencioso diante de seu único filho.
Agora, em uma terça-feira comum diante de uma tigela de sopa barata, Ricardo manteve seu rosto imóvel, embora sua mente estivesse trabalhando a 1000 por hora. "Não é tão simples assim, filho", disse ele, tentando usar a lógica como escudo. A voz de Nivaldo era suave, mas permanecia inabalável em seu propósito. "É apenas uma refeição, pai. Não é algo complicado se você não quiser que seja." Ricardo respondeu sem levantar os olhos do seu próprio prato. "Você não conhece a situação dela, as circunstâncias que a trouxeram aqui." A resposta de Nivaldo veio tão silenciosa quanto a anterior, mas com um peso moral que Ricardo não pôde ignorar. "É exatamente por isso que estou pedindo, porque não sabemos." Ricardo soltou um suspiro pesado pelo nariz, sentindo a resistência interna começar a ceder sob o peso do olhar do filho. A parte racional dele, a parte que administrou seu negócio através de uma recessão econômica sem perder um único pagamento de funcionário, começou a analisar os ângulos como sempre fazia. Ela poderia ficar envergonhada com a abordagem de um estranho, ou pior, poderia se sentir insultada por sua oferta de caridade. Ela poderia pensar que ele estava tentando algum tipo de aproximação inadequada, ou decidir que ele a via apenas como um caso de assistência social, o que, se ele fosse honesto, era parcialmente verdade. Havia 8 maneiras de isso dar errado, e apenas 1 ou 2 de dar certo, e esse não era o tipo de matemática em que ele costumava apostar nada importante. Mas Nivaldo ainda o olhava, e a mulher no canto acabara de terminar sua sopa, raspando o fundo da tigela com uma resignação que doía observar. Ela estava inclinando a tigela, agora retirando as últimas colheradas com cuidado, e em mais 1 minuto ou 2, ela pousaria a colher e sairia para a noite fria. Qualquer coisa que Ricardo fosse fazer, ele tinha menos tempo do que gostaria para decidir, e a lanchonete continuava se movendo ao redor dele como se nada daquilo importasse para o resto do mundo. Ele colocou o guardanapo sobre a mesa com uma determinação súbita. "Espere aqui", disse ele a Nivaldo. Ele se levantou e a lanchonete continuou em seu próprio ritmo, alheia ao drama silencioso que se desenrolava naquela mesa específica. Garfos batiam contra pratos, uma música sertaneja baixa saía do alto-falante acima da cozinha e 2 homens, algumas mesas abaixo, riam de algo em um celular. Ninguém notou Ricardo cruzando o chão de lajotas gastas com passos firmes. Ele caminhou entre as mesas com as mãos soltas, ao lado do corpo, na postura de alguém que entra em uma negociação importante, exceto que ele sabia perfeitamente que aquilo não era uma negociação. Ele parou a uma distância educada da mesa dela, respeitando seu espaço pessoal. Ela olhou para cima e de perto seus olhos eram de um verde cansado, com algo de cautela, que surgiu no segundo em que viu um homem se aproximando. "Minha senhora", disse Ricardo, mantendo o tom de voz o mais neutro e respeitoso possível. "Sinto muito incomodá-la em sua refeição." Ela não respondeu imediatamente, apenas esperou com uma expressão guardada e defensiva. "Meu nome é Ricardo Cardoso", continuou ele, ignorando o desconforto que sentia. "Estou sentado com meu filho ali naquela mesa." Ele gesticulou e, do outro lado da sala, Nivaldo levantou uma das mãos em um pequeno aceno encorajador. "Estávamos prestes a fazer nosso pedido principal. Notei que a senhora acabou de terminar a sopa. Gostaríamos de lhe oferecer um jantar completo, e ficaríamos honrados se a senhora se sentasse conosco." Ela o estudou por um longo momento, e a guarda em seus olhos não baixou. Pelo contrário, pareceu se intensificar. "É muita gentileza sua, senhor", disse a mulher com uma voz que tentava soar firme. "Mas eu estou bem, obrigada." Ricardo manteve sua voz firme e calma, sem recuar diante da recusa inicial. "Tenho certeza de que está. Não estou perguntando por que acho que não está." A resposta dela veio mais baixa e mais dura do que ele esperava, atingindo o cerne da questão.
Então por que o senhor está perguntando? Aquilo o parou por um instante porque ele esperava um sim ou um não educado. Mas ela lhe dera algo muito mais complexo e desafiador. Ela não aceitaria a versão fácil de sua oferta. Ela queria saber exatamente o que ele pretendia. Por que meu filho me pediu para perguntar? Disse Ricardo com franqueza. E ele estava certo em pedir. Ela olhou além dele em direção ao reservado, onde Nivaldo estava sentado. O rapaz não sorriu, nem tentou parecer inofensivo. Ele apenas retribuiu o olhar dela com calma, sem nenhuma encenação ou falsidade. E o que quer que ela tenha visto no rosto de Nivaldo pareceu fazer algo que todas as palavras de Ricardo não tinham conseguido alcançar até então. Ela voltou a olhar para Ricardo com uma expressão ligeiramente suavizada. Meu nome é Estela, disse ela. Estela Helena. Estela, repetiu Ricardo com um aceno de cabeça. É apenas um jantar. A senhora pode sair a hora que quiser sem perguntas. Ela olhou para sua tigela vazia, depois para a porta onde a chuva ainda caía e finalmente de volta para ele. Ele podia vê-la fazendo o mesmo cálculo que ele fizera minutos antes, exceto que o dela envolvia números e consequências diferentes. Eu pagarei pela minha própria comida, disse Estela, com uma determinação que não admitia discussões. Ricardo balançou a cabeça negativamente, sentindo que a negociação estava tomando um rumo inesperado. Essa não é a oferta que fiz, Estela. A resposta dela veio sem hesitação curta e grossa. É a única oferta que eu aceitarei. Ele quase disse, não quase insistiu da maneira que homens como ele costumam insistir na maioria das coisas em suas vidas profissionais e pessoais. Mas Nivaldo estava observando atentamente e algo na firmeza da voz de Estela lhe disse que aquilo não era orgulho pelo simples prazer de ser orgulhosa. Era uma linha que ela havia traçado em dias muito mais difíceis do que aquele, e ela não iria cruzá-la por um estranho em um casaco limpo. Tudo bem, disse Ricardo cedendo ao termo dela. A senhora paga a sua parte. Venha se sentar conosco. Ela hesitou por mais um segundo, então pegou a bolsa que estivera protegendo a noite toda e se levantou com dignidade. Ricardo abriu caminho de volta para o reservado e, atrás dele, podia ouvir seus passos cuidadosos, embora ela não estivesse tentando parecer pequena ou invisível agora. Quando chegaram à mesa, Nivaldo deslizou para o lado para dar espaço a ela, um gesto de cortesia natural. Estela sentou-se à frente de Ricardo com a bolsa no colo e as mãos repousando sobre ela, mantendo uma postura ereta e alerta. Ela olhou para o cardápio da maneira de uma pessoa que olha para algo que não se permitia considerar há muito tempo. Ricardo a observava e sentiu pela primeira vez em muitos anos que havia cruzado uma linha que passara a vida desenhando com cuidado. Ele ainda não sabia o que havia do outro lado daquela nova realidade, apenas sabia que seu filho fizera uma pergunta, e a resposta que ele dera não podia mais ser retirada. Estela pediu um sanduíche de queijo quente e outra sopa de tomate, a refeição quente mais barata do cardápio, e colocou uma nota de R$ 20 amassada no canto da mesa antes mesmo de a garçonete se afastar. Ricardo viu a nota e não disse nada, respeitando o acordo silencioso. Nivaldo também viu e deu um pequeno aceno de cabeça, como se dissesse ao pai, para não discutir aquele detalhe específico de dignidade. A conversa naquela primeira noite não avançou muito, permanecendo em territórios seguros e superficiais. Estela respondia em frases curtas e objetivas, comia em mordidas medidas e manteve sua bolsa no colo durante toda a refeição, como se estivesse pronta para partir a qualquer momento. E quando a garçonete trouxe a conta, Estela deslizou sua nota de R$ 20 pela mesa, sem cerimônia, e não esperou pelo troco, deixando claro que sua parte estava quitada. Ela saiu antes deles com um agradecimento silencioso que pairou em algum lugar entre a gratidão real e um aviso de cautela.
Ricardo a observou caminhar pelo estacionamento e virar à esquerda, afastando-se da fila de carros a pé, desaparecendo na penumbra da noite de Maricá. Nivaldo esperou até que ela estivesse fora de vista e então disse: "Ela veio caminhando até aqui." Ricardo não respondeu, apenas colocou seu guardanapo sobre o prato, entendendo perfeitamente o peso do que o filho acabara de dizer. Por 3 semanas depois disso, Ricardo pensou em Stella Helena, com uma frequência que não estava disposto a admitir para ninguém, nem mesmo para si mesmo. E então ele parou de pensar nela por um tempo, voltando à rotina de seus contratos e números. E então ele a viu novamente de forma inesperada. Foi em uma loja de materiais de construção em uma manhã de sábado ensolarada. Ela estava parada no corredor de tintas, com uma lista amassada na mão, pesando os preços de 2 latas de selador, o tipo mais barato e o tipo ainda mais barato. Ela olhou para cima quando ele parou no final do corredor e o reconhecimento em seu rosto veio com um pequeno encolhimento instintivo dos ombros, como se tivesse sido flagrada em algo embaraçoso. "Senhor Cardoso", disse ela, sua voz soando um pouco mais rouca do que ele se lembrava. "Ricardo", corrigiu ele com um sorriso breve. Ele olhou para as latas em suas mãos e depois voltou a olhar para ela. "Pintura?", perguntou ele de forma casual. Stella colocou uma das latas de volta na prateleira com um suspiro cansado. "Tentando. O banheiro da minha unidade tem danos causados pela umidade, e o administrador do prédio disse que eu poderia consertar sozinha ou esperar 6 meses pela manutenção oficial." Sua voz era plana, mas Ricardo podia ouvir a matemática cruel por trás dela. A matemática de uma pessoa escolhendo gastar R$ 40 que não tinha para não ter que passar o próximo meio ano encarando uma parede manchada e mofada. Ele quase se ofereceu para enviar alguém de sua empresa, um profissional que faria o serviço em minutos. Quase disse que conhecia um rapaz que fazia pequenos reparos e poderia passar por lá sem cobrar nada. Ele sentiu a oferta subir em sua garganta, como as ofertas costumavam subir automáticas e bem-intencionadas. Mas então ele se lembrou da nota de R$ 20 amassada na mesa da lanchonete e fechou a boca antes de falar. "É uma boa marca", disse ele em vez disso, apontando para a lata mais barata. "Eu já usei em imóveis de aluguel. Aguenta bem a umidade." Stella olhou para ele por um momento, pesando se o comentário era apenas uma cortesia vazia ou uma dica útil. Ela pareceu decidir pela primeira opção. "Obrigada", disse ela de forma sucinta. Eles ficaram ali por 1 segundo a mais do que o natural em um encontro casual. Então Stella disse, antes que pudesse pensar melhor, revelando um fragmento de sua vida: "Minha mãe está doente há algum tempo. Eu sou a única que cuida dela." Ela não elaborou mais, e Ricardo entendeu que a frase não era um pedido de ajuda ou simpatia. Era apenas um pedaço de sua realidade que ela havia colocado no chão entre eles tão deliberadamente quanto alguém coloca uma chave sobre um balcão para provar que não tem nada escondido nas mãos. Ele respondeu apenas: "Sinto muito por ouvir isso." Foi a única coisa que ele pôde pensar em dizer que não fosse mais do que ela havia pedido. Eles começaram a se encontrar com frequência depois disso, em coincidências que pareciam cada vez menos casuais. No supermercado da esquina, na lavanderia automática perto do prédio de apartamentos dela, na loja de ferragens, novamente para outro recado doméstico. Nada disso era planejado, mas Ricardo começou a notar que ele também não evitava aqueles lugares em Maricá. Ele vivia naquela cidade há tempo suficiente para conhecer o ritmo dela, e o ritmo de Stella havia começado a se cruzar com o dele em lugares onde ele nunca havia prestado atenção antes. Ele não chamava aquilo de intenção, não chamava de nada, apenas deixava acontecer. Nivaldo foi quem primeiro disse isso em voz alta, com a franqueza típica da juventude. Eles estavam voltando de carro da lanchonete do Murilo em uma noite de sexta-feira, 3 semanas depois do que se tornara um tipo de amizade cautelosa, e Nivaldo baixou o volume do rádio.
Você sabe que continua encontrando ela, por acaso. Não sabe, pai, disse ele com um sorriso de canto. Ricardo manteve os olhos fixos na estrada escura. É uma cidade pequena, Nivaldo. Encontros acontecem. O rapaz deixou aquilo pairar no ar por um momento antes de responder. Claro, disse ele. É uma cidade muito pequena. Não havia sarcasmo em sua voz, mas também não havia concordância. E Ricardo se viu pisando no freio um pouco mais forte do que o necessário no próximo sinal vermelho, sentindo-se estranhamente exposto. A quarta vez que se encontraram na lanchonete, Stella estava sozinha novamente, e Ricardo e Nivaldo já estavam acomodados em seu reservado habitual. Ela entrou para pedir comida para a viagem, viu os dois e teria saído sem dizer nada se Nivaldo não tivesse se levantado e acenado para que ela se aproximasse. Ela veio com o mesmo passo cauteloso de sempre e comeu uma tigela de sopa à mesa deles, pagando por ela mesma como se fosse um ritual sagrado de independência. Nivaldo fez a maior parte da conversa naquela noite, perguntando sobre o livro que ela trazia debaixo do braço, sobre o trajeto que ela fazia a pé para casa, e se ela tinha visto a chuva de meteoros da semana anterior. Ele manteve o clima à mesa leve, sem torná-lo superficial ou forçado. Ao final da refeição, Stella havia rido uma vez um som breve e raro, e a garçonete, que começara a conhecer os três como um grupo, trouxe-lhe um refil de água sem que fosse solicitado. Stella começou a deixá-los entrar em sua vida por milímetros, contando pequenas histórias. Ela contou que trabalhava em 2 empregos pelas manhãs, em um consultório odontológico, atendendo telefones, e à noite limpando um pequeno prédio médico perto da rodovia. Ela revelou que sua mãe morava em uma pequena casa de repouso na periferia da cidade e que o custo daquilo subia a cada ano que passava. Ela dizia tudo isso da mesma forma que dizia qualquer outra coisa sem amargura ou autopiedade, como se estivesse apenas recitando fatos meteorológicos sobre o clima. Ela não contou a eles o quão perto estivera de perder o apartamento em fevereiro por falta de pagamento. Mas Ricardo, com seu olhar treinado para negócios e crises, percebeu isso a partir de uma única frase sobre como o aluguel quase aumentara e a maneira como a mão dela parou de se mover sobre a xícara de café quando ela mencionou o assunto. O primeiro deslize real de Ricardo aconteceu em uma quarta-feira comum de trabalho, quando ele agiu de acordo com seus velhos instintos de controle e providência. Eles estavam jantando na lanchonete quando um homem de terno azul marinho parou no reservado ao sair. Ele deu um tapinha amigável no ombro de Ricardo. Ricardo! O negócio dos Henderson fechou limpo. O quarteirão inteiro agora é nosso. Belo trabalho, meu amigo. Ricardo disse algo educado de volta, o tipo de coisa profissional que ele dizia 100 vezes por ano sem pensar. O homem continuou caminhando, mas quando Ricardo olhou para cima, Stella havia pousado o garfo. Ela o olhava de forma diferente agora. Não era frieza, mas o calor que vinha se formando entre eles nas últimas semanas havia diminuído vários graus em um instante. O quarteirão inteiro, repetiu Stella, com uma voz neutra que escondia muito. Ricardo manteve a voz nivelada, tentando minimizar o impacto daquela revelação de riqueza. Imobiliária comercial, Stella. É o que eu faço para viver. Ela deu um aceno de cabeça lento, seus olhos processando a nova informação. Eu sei o que você faz. Você me disse que administrava uma pequena empresa. Seu tom não era acusatório. Era algo muito pior. Era o tom de uma pessoa que acabara de perceber que estava lendo uma frase e perdera o significado de uma palavra crucial nela. Eu administro uma pequena empresa, defendeu-se Ricardo. 7 funcionários. O prédio Henderson foi uma oportunidade única de mercado. Stella olhou para ele por um longo segundo, um olhar que parecia atravessar suas desculpas. Certo, disse ela, voltando para sua sopa, sem dizer mais nada sobre o assunto. A conversa fluiu para outros tópicos,
Mas a atmosfera à mesa não se recuperou naquela noite. Stella não parou de vê-los, mas depois daquela revelação, ela começou a pagar por suas próprias refeições, ainda mais rápido às vezes, antes mesmo de a comida chegar à mesa. Ela começou a recusar as caronas que Ricardo passara a oferecer em noites de chuva forte, preferindo caminhar sob o temporal. Ela começou a usar a palavra bem com muito mais frequência para encerrar qualquer tentativa de ajuda. E Ricardo, que passara toda a sua carreira lendo os pequenos movimentos e microexpressões das pessoas em mesas de negociação, sabia exatamente o que aquilo significava, mas escolheu ignorar os sinais de alerta. Ele havia decidido em algum lugar ao longo do caminho que iria ajudá-la de uma forma ou de outra, movido por um senso de responsabilidade que beirava a arrogância. Ele não contou a ninguém, nem mesmo a Nivaldo, mas ele tinha um plano. A primeira coisa que fez foi cuidar do aluguel atrasado de Stella. Ela mencionara de passagem que o administrador do imóvel concordara em perdoar uma multa por atraso de janeiro, se ela conseguisse manter os pagamentos em dia pelo resto do ano. Ricardo ligou para a imobiliária na manhã de segunda-feira, pagou a multa anonimamente através de sua empresa e pediu expressamente que não contassem a ela de onde o dinheiro tinha vindo. A recepcionista hesitou por um momento, mas acabou concordando porque Ricardo tinha o tipo de voz ao telefone com a qual as pessoas simplesmente concordavam. Ele desligou o telefone e não sentiu um pingo de culpa. Sentiu-se útil, um sentimento que ele confiava muito mais do que qualquer emoção abstrata. A segunda coisa foi o emprego. Havia uma amiga dele, uma mulher chamada Márcia, que dirigia um pequeno escritório de contabilidade na cidade vizinha e reclamava há meses sobre a necessidade de um assistente de escritório extra. Ricardo ligou para Márcia, descreveu Stella sem usar seu nome e disse que achava que ela seria uma candidata perfeita para a vaga. Márcia perguntou se havia algo que ela devesse saber sobre o passado ou a situação de Stella. Ricardo apenas disse: pague-a bem. Trate-a como trataria qualquer outra pessoa competente. E por favor não diga a ela que eu liguei. Márcia riu do outro lado da linha e comentou que não o ouvia soar tão pessoal e preocupado em anos. Ricardo não perguntou o que ela queria dizer com aquilo e encerrou a chamada rapidamente. A terceira coisa que ele fez foi menor em escala, mas de certa forma a mais invasiva de todas as suas intervenções secretas na vida de Stella Helena. Stella mencionara quase sem querer que a casa de repouso estava prestes a aumentar a mensalidade de sua mãe novamente e que a idosa começara a falar em voltar para casa para que Stella não tivesse que continuar pagando valores tão altos. Ela disse isso como sempre dizia as coisas difíceis, como um fato da vida, sem pedir nada a ninguém. Ricardo ligou para a instituição na manhã seguinte e disse ao setor financeiro que queria cobrir a diferença entre a taxa antiga e a nova, de forma anônima, pelos próximos 12 meses. O funcionário do faturamento concordou sem fazer muitas perguntas, dizendo que já vira aquele tipo de arranjo antes em Maricá. Por algumas semanas, as coisas entre eles pareceram mais fáceis do que nunca, uma falsa calmaria que Ricardo interpretou como sucesso. Stella conseguiu o emprego no escritório de Márcia e veio jantar em uma sexta-feira, contando a Ricardo e Nivaldo sobre a novidade com algo próximo à leveza em seu rosto. Ricardo comeu seu bolo de carne e disse que estava sinceramente feliz, por ela escondendo o fato de que ele era o arquiteto daquela felicidade. Ele disse a si mesmo que o brilho nos olhos dela era a justificativa para a mentira. Nivaldo observava os dois através da mesa e dizia muito pouco, mantendo um silêncio que Ricardo deveria ter notado como um sinal de desaprovação silenciosa. Então, em uma tarde de domingo, Stella contou a Ricardo por telefone que a casa de repouso havia ligado para ela. Eles tinham decidido não aumentar a taxa de sua mãe afinal. Alegaram que um antigo ajuste de política interna havia sido aprovado.
Ela disse isso com um pequeno tremor de alívio na voz que quase quebrou o coração de Ricardo. Ele fez um som que pretendia ser de surpresa e disse que era uma notícia maravilhosa. Ele realmente achou que tinha conseguido realizar tudo sem ser descoberto. Ele era um homem que passara 20 anos fechando negócios silenciosamente e começara a confundir o silêncio com a verdadeira bondade. A última coisa que ele fez, o ato que finalmente quebrou a frágil confiança entre eles, foi o menor e mais arrogante de todos. A Casa de Repouso enviou a Stella uma carta de agradecimento formal no mês seguinte, endereçada a ela como o contato principal da família. A carta mencionava em uma linha quase invisível no final que a instituição estava profundamente grata pela generosidade contínua de seus doadores privados e listava o valor exato que havia sido contribuído em nome de sua mãe. Stella, lendo a carta em sua mesa de cozinha em uma noite de quinta-feira, reconheceu o valor imediatamente. Era uma cifra muito próxima do que Ricardo mencionara uma vez como o tamanho de uma doação de caridade que sua empresa fazia trimestralmente. Ela poderia não ter certeza absoluta, exceto pelo fato de que passara toda a sua vida adulta aprendendo a ler as formas da ajuda, que vinha com condições e amarras, e a forma desta era dolorosamente familiar. Ela não ligou para ele naquela noite. Ela foi à lanchonete na sexta-feira como sempre fazia agora, mas chegou muito mais cedo do que o habitual. Ela já estava sentada no reservado quando Ricardo e Nivaldo entraram, e Ricardo viu o rosto dela e soube antes mesmo de se sentar que algo estava terrivelmente errado. Stella esperou até que ambos estivessem acomodados à mesa. Ela não aumentou o tom de voz. Não precisava. A lanchonete estava cheia, o que tornava tudo o que ela estava prestes a dizer ainda mais cortante. "Eu quero te perguntar uma coisa, Ricardo", disse Stella, seus olhos fixos nos dele. "E eu quero uma resposta direta, de homem para homem." Ricardo colocou suas chaves sobre a mesa, sentindo um frio na espinha. "Tudo bem, pode perguntar." Ela colocou a carta da Casa de Repouso sobre a mesa entre eles, com o valor da doação bem visível sob a luz da lanchonete. "Foi você?" perguntou ela. Ricardo olhou para o papel e pensou por meio segundo em mentir, em negar tudo. Aquele meio segundo de hesitação foi o suficiente para dizer a ela tudo o que ela precisava saber. "Sim", admitiu ele finalmente. Stella deu um aceno de cabeça lento, confirmando uma suspeita que já a corroía. "A multa atrasada do meu aluguel em fevereiro." "Foi você também", continuou ela, mantendo a voz perigosamente calma. Ricardo respondeu com um simples "sim". Ela prosseguiu no mesmo tom nivelado e implacável. "O emprego no escritório da Márcia." Ricardo tentou se explicar. "Eu fiz uma ligação, Stella. Mas ela tomou a decisão final baseada no seu talento. O trabalho tem sido seu por mérito." Stella assentiu novamente, mas não havia gratidão em seu rosto. "Mas eu nem estaria naquela sala se não fosse por você. Você comprou o caminho para mim." Ricardo não tinha uma resposta para aquilo. Ele não tinha uma resposta para nada do que estava acontecendo. Stella olhou para Nivaldo por um momento, e seu rosto suavizou-se brevemente antes de se fechar novamente como uma fortaleza. Então, ela voltou a olhar para Ricardo com uma intensidade que o fez querer desviar o olhar. "Eu te disse na primeira noite que pagaria pelo meu próprio jantar. Você se lembra disso?" Ricardo disse que se lembrava perfeitamente. A voz dela não subiu, mas ganhou um peso de autoridade moral que o silenciou. "Eu te disse qual era a minha regra, o meu limite. E você decidiu por conta própria que a regra não se aplicava às partes da minha vida que eu não estava vigiando." Ricardo tentou uma última defesa. "Eu estava apenas tentando ajudar Stella. Eu não queria te ver sofrendo." A resposta dela foi silenciosa, completa e devastadora em sua simplicidade. "Eu sei disso. É exatamente isso que torna tudo muito pior."
Ela pegou sua bolsa do colo. A garçonete estava se aproximando da mesa com os cardápios na mão, mas Stella levantou um dedo em um gesto educado e a garçonete se afastou. Stella deslizou para fora do reservado e ficou de pé na ponta da mesa, olhando para a janela para o pátio de cascalho lá fora, onde a chuva voltava a cair com força. "Você não me deu uma refeição, Ricardo", disse ela com uma voz carregada de uma mágoa profunda. "Você escreveu uma história sobre mim onde eu era a pessoa fraca que precisava de salvação." Continuou Stella, ainda sem olhar para ele. "E a pior parte é que eu nem cheguei a ler essa história antes que todo mundo o fizesse por mim." Ricardo começou a dizer o nome dela tentando um pedido de desculpas, mas ela deu um único e firme sinal de negação com a cabeça, antes que ele pudesse pronunciar uma palavra. "Eu já estava conseguindo, Ricardo. Eu já estava fazendo tudo sozinha com dificuldade, mas era o meu esforço. E cada vez que você interferiu, você tirou um pouco disso de mim. E você nem percebeu que estava fazendo isso porque, para você, não custou absolutamente nada além de dinheiro." Ela não bateu a porta ao sair da lanchonete. Ela apenas saiu com a mesma dignidade silenciosa com que entrara em suas vidas. A lanchonete de Murilo continuou se movendo ao redor deles, como se nada tivesse acontecido. A música sertaneja no alto-falante mudou para outra melodia triste de sanfona. Nivaldo olhou para o pai através da mesa, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não conseguiu ler absolutamente nada no rosto de seu filho. Ele olhou para suas próprias mãos, que estavam repousando sobre a mesa, da mesma forma que as de Stella estiveram na primeira noite ordenadamente, como se segurassem algo precioso que não estava mais lá. O caminho de volta para casa foi silencioso por um longo trecho da estrada. Ricardo manteve ambas as mãos firmes no volante e Nivaldo olhou pela janela do passageiro para o acostamento escuro da rodovia em Maricá. Eles estavam quase chegando à entrada da rua deles antes de Nivaldo finalmente quebrar o silêncio. "Pai", disse ele, sua voz sendo apenas um murmúrio nivelado. "Você ajudou ela ou você a fez se sentir pior consigo mesma?" Ricardo não respondeu de imediato, pois a pergunta não fora feita para ser respondida em voz alta. Ela fora feita para ser carregada para casa e guardada na memória como uma lição amarga. Ele pensou nisso naquela noite depois que Nivaldo subiu para o quarto. Pensou nisso na manhã seguinte no escritório, quando sua assistente lhe trouxe o café e ele se pegou estudando as mãos dela da maneira que um dia estudara as de Stella. Ele percebeu que vinha fazendo aquilo há anos, medindo as pessoas ao seu redor, decidindo qual delas ele iria consertar, sem sequer perguntar se elas queriam ou precisavam de conserto. Era um hábito de controle que ele não vira em si mesmo, até que Stella Helena lhe desse um nome e uma forma. Ele pensou em sua falecida esposa e em como no último ano de vida dela, ele assumira cada decisão da casa, cada conta, cada consulta médica. Lembrou-se de como ela o deixara fazer tudo porque estava exausta demais para lutar. Uma vez perto do fim, ela dissera: "Você é tão bom nisso, Ricardo. Eu quase não consigo mais dizer quais partes da minha vida ainda são minhas." Ele pensara na época que ela estava lhe fazendo um elogio sincero por sua competência e cuidado. Agora, ele via a dor e a perda de identidade que aquelas palavras carregavam. Por 4 semanas, Ricardo não viu Stella. Ele não ligou para ela, não passou pela lavanderia e evitou os lugares onde costumavam se encontrar por acaso. Ele parava na lanchonete de Murilo apenas com Nivaldo, e eles comiam no reservado perto da janela sem mencionar o nome dela, embora o vazio entre eles fosse palpável. A garçonete perguntou uma vez se a amiga deles viria naquela noite, e Ricardo respondeu apenas: "Não esta noite." E a garçonete, percebendo o tom, não perguntou novamente. Ele descobriu naquelas semanas que o silêncio à mesa era muito mais difícil de suportar do que ele esperava. O que ele fez em vez de insistir no erro
foi algo muito mais silencioso do que qualquer coisa que já fizera. Ele ligou para Márcia no escritório de contabilidade e contou a verdade que ele pedira para contratá-la como um favor pessoal e que queria que Márcia soubesse disso caso o arranjo precisasse ser desfeito para que Stella tivesse total autonomia. Márcia ouviu tudo em silêncio e então disse: Ricardo, ela é a melhor assistente que eu tive em 5 anos. O que quer que você tenha começado com aquela indicação, ela terminou com o próprio esforço e competência. O emprego é dela por direito, independentemente de você. Ricardo agradeceu e desligou sentando-se por um longo tempo em sua mesa de escritório. Ele ligou para a casa de repouso e pediu que interrompessem sua contribuição anônima ao final do mês corrente e que não enviassem mais cartas mencionando doadores privados. Ele ligou para o administrador do prédio e pediu que, se Stella atrasasse o aluguel novamente, ligassem para ele apenas se ela mesma fornecesse o número dele. A administradora, uma mulher cansada chamada Dona Benedita, que já ouvira de tudo em sua carreira, comentou que não esperava que um homem ligasse de volta para retirar um favor. Ricardo respondeu que ele também não esperava ter que fazer aquilo, mas que era o correto a se fazer. Ele não contou a Stella que fizera nada disso. Ele entendeu finalmente que o ponto central não era confessar seus pecados e ser perdoado como em um filme. O ponto era simplesmente parar de estar onde ele não fora convidado a estar. Foram 4 semanas antes de ele vê-la novamente desta vez, no corredor de hortifruti de um supermercado, onde ela lia o rótulo de um pacote de arroz. Ela olhou para cima e a guarda voltou ao seu rosto, mas desta vez de forma mais lenta, como algo que ela sentia que precisava vestir e não algo que ela já usava permanentemente. Ricardo parou no final do corredor e não se aproximou mais, respeitando o espaço que ela havia reivindicado. Stella, disse ele suavemente, eu não quero nada de você. Só queria dizer que eu te ouvi. Naquela noite na lanchonete, eu realmente te ouvi e entendi o que você disse. Ela não respondeu de imediato, colocando o pacote de arroz de volta na prateleira com cuidado. Tudo bem, disse ela de forma curta. Ele assentiu e se virou para ir embora, mas a voz dela veio atrás dele baixa e controlada. Ricardo. Ele se virou de volta. Stella estava olhando para o arroz em sua mão, não para ele. Se eu algum dia precisar de algo e decidir pedir, eu pedirei, disse ela. Até lá, por favor, seja apenas uma pessoa que eu vejo às vezes, um conhecido comum. Ele respondeu com sinceridade. Tudo bem, Stella. Eu farei isso. Foi a única resposta que pertencia a ela para guardar, e ele a entregou de forma limpa, sem anexos ou segundas intenções. 2 meses depois, ela finalmente pediu algo por conta própria. O carro dela, um sedã de 14 anos que ela vinha mantendo com paciência e a ajuda de um mecânico barato, quebrou em uma tarde de domingo na beira da estrada. Ela ligou para ele e a primeira coisa que disse foi: Não estou pedindo que você conserte o carro para mim. Estou pedindo apenas uma carona até em casa. É só isso. Ricardo disse que estaria lá em 15 minutos e cumpriu a promessa. Ele a levou para casa e não ligou para nenhum mecânico por trás das costas dela. Quando ela saiu da caminhonete em frente ao seu apartamento, ela disse, obrigada, com um olhar de reconhecimento real. E ele respondeu, sempre que você pedir, enfatizando a palavra pedir com um respeito genuíno. Depois disso, as coisas começaram a voltar ao normal, mas de uma forma muito mais saudável e equilibrada. Stella começou a se juntar a eles na lanchonete de Murilo, novamente não toda semana, mas o suficiente para que a ausência dela não fosse mais uma ferida aberta. Ela pagava por suas próprias refeições todas as vezes, e Ricardo parou de tentar convencê-la do contrário, pois finalmente entendera que aquela nota de R$ 20 amassada nunca fora sobre orgulho bobo. Era o preço que ela pagava para sentar-se àquela mesa como ela mesma, como uma igual. E ele não tinha o direito de tentar reembolsar sua dignidade.
Foi quase um ano depois, em outra noite de terça-feira chuvosa, que os três estavam de volta ao mesmo reservado, perto da janela em Maricá. A chuva estava diminuindo da mesma forma que na noite em que tudo começara. A lanchonete estava movimentada e barulhenta. Uma mulher entrou sozinha e ocupou a mesa para dois, no fundo, o lugar onde a iluminação era pior, e pediu uma única tigela de sopa. Sua bolsa permaneceu apertada contra seu quadril, da maneira que Ricardo agora sabia observar com um olhar de compreensão, e não de pena. Nivaldo viu a mulher primeiro, mas desta vez ele não baixou a voz para falar com o pai. "Pai", disse Nivaldo olhando para Ricardo com um respeito renovado. "Será que ela pode comer conosco?" Ricardo olhou para a mulher solitária no fundo da sala. Depois, ele olhou para Estela sentada à sua frente, com sua própria refeição paga, com o suor de seu trabalho, e viu que Estela já havia notado a recém-chegada. Ela estava observando a mulher como apenas alguém que já fora aquela mulher poderia observar. Ricardo não se levantou imediatamente da maneira que fizera na primeira vez com o andar de um homem que vai fechar um grande negócio. Ele pousou o garfo e disse para a mesa de forma equilibrada: "Vamos perguntar a ela, nós três juntos." Estela encontrou os olhos de Ricardo e algo em seu rosto que estivera guardado por muito tempo finalmente se soltou, permitindo um sorriso pequeno e sincero. Eles se levantaram juntos, como um grupo unido pelo respeito e não pela caridade. Eles não levaram uma oferta de salvação. Eles levaram apenas uma cadeira e um convite. Quando a mulher no fundo olhou para cima cautelosa e exausta, Ricardo não disse: "Deixe-me ajudá-la." Ele disse apenas: "Há espaço em nossa mesa se a senhora quiser companhia. A senhora pede o que quiser e paga pelo que pedir. Esse é o único trato." A mulher olhou para os três, demorando-se em Estela, e depois de um longo momento, ela assentiu e aceitou o convite. Ao observarmos a trajetória de Ricardo e Estela, somos confrontados com uma das lições mais profundas e por vezes mais difíceis de aprender na maturidade, a diferença vital entre a caridade que socorre e a generosidade que respeita. Na juventude e na força da nossa vida profissional, muitas vezes acreditamos que ajudar significa resolver problemas, como se a vida das pessoas ao nosso redor fosse um contrato a ser ajustado ou uma máquina quebrada a ser consertada. No entanto, a verdadeira sabedoria que chega com os cabelos brancos nos ensina que a dignidade humana é um tesouro muito mais frágil e precioso do que a segurança financeira. Quando estendemos a mão para alguém, devemos ter o cuidado de não esmagar a autonomia dessa pessoa com o peso da nossa própria ajuda. A ajuda que é imposta sem consentimento ou feita de forma oculta para satisfazer o ego de quem dá pode ser uma forma sutil de violência emocional, pois retira do outro o mérito de suas próprias pequenas vitórias e a autoria de sua própria história. Para quem já viveu décadas, sabemos que o que nos mantém de pé nos dias difíceis não é apenas o pão na mesa, mas a consciência de que fomos nós que o colocamos lá, apesar de todas as adversidades. Tirar de alguém o direito de lutar suas próprias batalhas é, em última análise, tirar-lhe a humanidade. Aprendemos com Ricardo que o verdadeiro altruísmo exige a humildade de ouvir antes de agir e a paciência de esperar pelo convite para entrar na vida de alguém. O ato de sentar-se à mesa como iguais, onde cada um paga sua parte e compartilha sua presença, é a forma mais alta de comunhão. É onde o eu e o outro se dissolvem em um nós, que não é baseado na dívida de gratidão, mas na riqueza da conexão mútua. No final das contas, o que realmente cura não é o dinheiro que flui de uma conta para outra, mas o respeito que flui de um coração para outro, reconhecendo que cada ser humano, por mais cansado que esteja, possui uma chama de soberania que ninguém tem o direito de apagar em nome da bondade. A vida nos ensina que a melhor ajuda que podemos oferecer é muitas vezes
simplesmente estar lá prontos para segurar a lanterna, mas permitindo sempre que o outro escolha o seu próprio caminho na escuridão.